Olá pessoal, então vamos iniciar a nossa 12ª aula e agora vamos identificar os desafios. Os desafios, nós vamos verificar, são aqueles números que nós vamos verificar agora, que eles estão interligados tanto aos momentos decisivos quanto aos ciclos de vidas, né? São aqueles momentos que nós temos que tomar atitudes e não devemos tomar ali atitudes precipitadas, né, diante ali dos acontecimentos. Ou seja, saber esse número é ter uma noção de como estamos a agir, como estão as nossas ações, quais são as nossas atitudes perante as situações, né? O que nós devemos mudar. É como se fosse ali um medidor, uma balança, para que a gente encontre ali o equilíbrio, né? No nosso dia a dia, na forma como nós estamos a atuar na nossa vida. Então, vamos começar aqui a fazer o cálculo. Desafios, também na linha do tempo. Então, primeiro desafio, como nós descobrimos o primeiro desafio? Nós vamos pegar o dia e mês. Vamos reduzir o dia separadamente e o mês, tá bem? Reduzindo esses dois, aqui lembrando que nós fazemos a redução do número 11, tá? Mês 11 seria o número 2, para quem nasceu no mês 11. Então, fazemos a redução dos números, mas em separado, dia e depois o mês, tá? E depois, então, pegamos o 13, eu tenho como exemplo, naquele meu exemplo, o dia 13 de janeiro. Novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 mais 3, que é igual a 4, e vou continuar o 1, que era, no meu exemplo, mês de janeiro, tá bem? Então, 4, depois eu subtraio um pelo outro. Então, 4, o menor do maior. No caso, eu vou subtrair o número menor do número maior. Então, 4 menos 1 igual a 3. Então, eu já tenho o meu primeiro desafio. Não sei se ficou claro aqui, eu pego o dia, reduzo o dia e reduzo o mês. Depois eu subtraio um pelo outro, o menor do maior, tá bem? Para que dê um número positivo e não negativo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro desafio, o número 3. Então, como primeiro desafio, eu tenho o número 3, que eu vou colocar lá na minha ficha. Então, vamos lá. Então, o primeiro desafio, então eu tenho aqui o primeiro desafio, né? Primeiro ciclo de vida, de 1954 a 1985, eu tenho como primeiro desafio o número 3, que eu já vou deixar aqui, já vou colocar aqui na ficha. Agora vamos calcular o segundo desafio. Então, para encontrar o segundo desafio, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora é com o dia e o ano de nascimento, tá bem? Então, eu vou reduzir o dia, também separado, e o ano de nascimento, tá? Vai ficar 4, no caso, o dia, 1 mais 3, 4. E 1954 eu tenho o número 10 no final. Vai dar um 19 no final, depois eu somo 9 mais 1, 10. E reduzo o número 10, então eu vou ter 1. Então, segundo desafio, eu terei o número 3 como desafio. Tá bem? Bom, então antes de a gente verificar aqui o número... Então, pessoal, quero aproveitar este momento para agradecer aos novos subscritores do canal e também para agradecer a Isabel, né, que ela não deixa passar nada. Ela me alertou a um erro nos ciclos de vida, tá? Eu fiz um cálculo, eu acrescentei um número a mais, então fica aí também uma dica para vocês, tá bem? Terem bastante atenção na hora de fazer o mapa, porque um número a mais, um erro a mais, uma letra contada a mais, ela modifica toda a estrutura do mapa. E depois você vai ter problema lá na frente, tá bem? Então, é necessário que vocês analisem bem, voltem a verificar novamente o mapa de vocês antes de concluir todo o processo, tá bem? É necessário que vocês refaçam os cálculos, peguem uma calculadora, eu utilizo calculadora, pegue uma calculadora e faça novamente os cálculos, tá bem? Todos os cálculos, desde o princípio, para saber se tudo está correto. Isso, antes de passar para um cliente, é importantíssimo, para que a informação não seja passada de forma incorreta, tá bem? E fica aqui o meu agradecimento à Isabel. Então, por isso que é importante também, e até foi bom ter esse erro, para que vocês verifiquem todo o mapa, dê sempre uma verificada,
porque é muito fácil de se enganar. Principalmente se você fizer outras coisas ao mesmo tempo, às vezes alguma pessoa te chama, o telefone toca, enfim. Aproveito também este momento para pedir o seu like, para pedir o compartilhamento desse vídeo, para que você subscreva também no canal, também. Deixe aí mensagens, escreva qualquer mensagem, só para que vocês tenham interação e esse vídeo ele possa ser recomendado para outras pessoas também, ok? Então vamos lá. Então, terceiro desafio. Terceiro desafio, nós vamos pegar o primeiro desafio menos o segundo desafio. Então, no meu caso aqui, no meu exemplo, eu tenho o primeiro desafio, tive o resultado número 3, e agora no segundo desafio, o resultado número 3, né? Então, no terceiro desafio, vou subtrair um pelo outro, então eu vou ter como resultado o 0, tá bem? Então, nos desafios, nós vamos ter os números de 1 a 8 e o número 0, tá? Para desafios. Então, vamos lá. Agora vamos verificar aqui uma outra situação, que é quando tenho nos desafios um número igual aos ciclos de vida ou ao momento decisivo ou um número igual ao destino, a pessoa estará propensa a ter os seguintes problemas nesses locais, nessas regiões do corpo ou nessas áreas, tá bem? Então, vamos lá. Temos aqui no ciclo de vida ou momento decisivo ou destino, números iguais a 1, se eu tiver no desafio número 1 e se eu tiver aqui repetido no ciclo de vida ou no momento decisivo ou no destino número 1, a pessoa estará propensa a problemas no coração, cabeça e problemas emocionais, tá bem? Se ela tiver o número 2 no desafio também e ela tiver num desses 3 aqui, ela vai ter problemas rins, estômago, sistema nervoso, tá bem? No número 3, ela tem propensão a ter problemas de garganta e fígado. Número 4, problemas de dentes, ossos e circulação. Número 5, órgãos sexuais, sistemas nervoso, tá bem? 6, coração e pescoço. Aqui, órgãos sexuais está ligado também a doenças venéreas, tá bem? Então, vamos lá. Então, número 7, temos aqui o número 7, glândulas, qualquer problema a nível de glândulas, tá bem? E sistema nervoso. 8, estômago e sistema nervoso. Quem tem geralmente o número 7 aqui, num desses 3, e tem no desafio, são pessoas que têm também problema com obesidade, tá bem? Então agora eu vou preencher aqui no meu quadro o número 0, tá bem? Então eu vou colocar aqui o número 0, tá bem? Que é o terceiro desafio ou principal. Lembrando que esse principal ele entrará em vigor em 2012. Aqui, a partir de 94, já teremos aqui um reflexo desse momento decisivo, tá bem? Porém, desse desafio, aliás. Porém, ele irradia em todos os outros, porque esse daqui é o principal, é o terceiro. É como se esse fosse a cabeça de todos os outros, tá bem? É como se ele estivesse em cima, tá bem? É ele que... É através dele que todos os outros são definidos, tá bem? Então temos que ter atenção também a isso. Essa energia aqui, ela é muito forte e ela começa a ser mais forte, terá uma intensidade maior a partir aqui do ano do ciclo de vida, do terceiro ciclo de vida. Fica mais forte, mas não que ela não opere também no primeiro ciclo de vida e no segundo ciclo de vida. Essa energia também aqui opera do terceiro desafio, tá bem? Apanhe suas canetas, apanhe o seu caderno e vamos anotar então a vibração de cada número. Então, número 1. A pessoa com vibração 1 tem como desafio o equilíbrio entre se sentir o melhor e o mais competente do mundo e, por outro lado, insuficiente para si mesmo. Sabe aquelas sensações em que a pessoa, ela é importante para os outros, ela faz coisas importantes, mas ela desvaloriza tudo aquilo que ela faz? Então, o desafio do 1 é mais ou menos isso, né? É aquela pessoa que ela se sente capaz e ela se sente bem quando ela está atuando, mas nos momentos que ela não está atuando, por exemplo, uma pessoa que tem o desafio 1, que não está no momento do seu trabalho, está em casa, ela se sente mal,
porque ela não se sente suficiente. Ela acha que ela não está fazendo nada naquele momento. Ela acha que ela não é importante, tá bem? Então o desafio do 1 é esse, é saber que se é importante, tá bem? Mas é ter ali o equilíbrio, tá bem? Nem se menosprezar demais e nem se qualificar demais ou se achar o suprassumo, tá bem? Em suma, o 1 ele sentirá sempre preenchido nos movimentos mútuos, né? Mas ele sentirá aquele vazio e, de uma certa forma, uma descrença no seu verdadeiro potencial. Deve aprender também a ser otimista, autoconfiante, autossuficiente, sem esperar nada dos outros e, ao mesmo tempo, sem exigir que os outros sigam as suas vontades, tá bem? E sem ter também uma grande exigência a si mesmo, a si próprio, tá bem? Vibração número 2, tá? O portador do número 2, ele tem como desafio aprender a dividir seus sentimentos para os outros e deixar que os outros também façam. Aprender que o seu sofrimento não é maior e nem pior do que o sofrimento alheio. Deve aprender a desfocar do problema, pois nesse período a tendência é ampliar qualquer coisa sob uma única e individual perspectiva, tá bem? Deve também aprender a ser autossuficiente, ter atenção ao amor próprio, ou seja, se amar primeiro e não chorar primeiro, tá bem? Deve ser exemplo positivo para os outros. Sabe aquela pessoa que ela só reclama, que ela quer atenção, aquela pessoa carente? É o número 2. É o desafio de número 2. Ela tem que sair desse movimento, né? É aquela pessoa chata, aquela pessoa que só a dor dela é maior do que a dos outros. Ela sempre está reclamando porque ela quer ser vista, ela quer ser acariciada, ela quer ser amada, né? E a única forma que ela encontra é se fazendo de coitada, né? Não que ela não esteja a passar por problemas, mas neste caso o desafio 2 é aquela pessoa que ela se alimenta, né, das coisas ruins que acontecem na sua vida para que ela possa ser notada. Ela usa isso como ferramenta, né? Isso é uma forma negativa de se fazer. Então vamos para a vibração de número 3. O portador do 3 tem como desafio o equilíbrio entre ser muito introspectivo, aquela pessoa que ela não fala, aquela pessoa que é fechada, aquela pessoa que não quer movimentos, não quer estar com outras pessoas também, não quer estar em grupos, em festas. E então tem que ter o equilíbrio entre ser muito introspectivo e exageradamente extrovertido. Sabe aquela pessoa chata, que não para, que faz piadas em momentos que não deveria? Faz piadas constrangendo outras pessoas, aquela pessoa que não tem limite. Então, o 3, ele, no momento decisivo, o 3 tem que aprender a nem ser tanto ao céu, nem tanto ao mar, tá bem? Ou nem tanto à terra. No caso, eu acho que é nem tanto à terra, nem tanto ao mar, né? Acho que ficará ali na linha. Eu acho que o ditado é esse, mas fica aí esses 2 ditados novos aí que eu criei agora. Bom, o 3, ele precisa também aprender a se expressar de forma assertiva, sem desgastar a sua energia e sem desgastar a sua imagem. Ele deve fazer o que ele gosta sem querer parecer bem para os outros. Sabe aquelas pessoas que dizem sim para tudo e fazem as coisas pensando já nos outros? Na realidade, não é nem que diz sim, mas que faz as coisas pensando nos outros. O que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Então, tá aí um desafio. É quebrar essa barreira, né? Não tem que pensar no que os outros vão achar. Tem que pensar em si. O que eu vou achar? O que isso me traz de bom, né? Eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso por mim, isso vai me acrescentar algo na minha vida? Então tem que se pensar nesse sentido. Então é fazer o que gosta também, sem pensar nos outros. Só que neste caso também tem que ter ali um limite, né? Que no caso, ou seja, as coisas que você gosta de fazer ou quer fazer, ela tem que ter um limite e ela não pode ali ultrapassar o limite dos outros. E não pode causar nenhum tipo de ofensa ou constrangimento aos outros. Então é sempre ter o equilíbrio, tá bem? O 3 também tem a futilidade como um desafio, tá bem?
E eu acho que esse talvez seja o maior desafio do 3, que ele deve se aprofundar em tarefas construtivas para si e para os outros, ou seja, deixar de ser fútil. Às vezes o 3 ele tem essa vibração de ser muito fútil, por querer tudo demais, por querer se expressar demais, acaba caindo no campo da futilidade, as coisas ficam sem conteúdo, tá bem? Então, ter atenção a isso. Vibração número 4. Bom, o portador do 4 ele tem como desafio simplesmente o equilíbrio entre ser aquele que respira trabalho, sabe, aquela pessoa que trabalha demais, e aquela que transpira preguiça. Tem que ter aí o equilíbrio entre isso. Alguns numerólogos eles dizem que este é o mais fácil dos desafios, mas eu não acho. O 4 é aquele que não para, ele nem tira férias, e quando tira férias, mesmo assim ele vai trabalhar, né? Só que, por um outro lado, quando ele tira férias e vai descansar, para voltar no ritmo é muito complicado. O 4 ele tem muita dificuldade para voltar no ritmo. Talvez por isso que ele não tenha alguma dificuldade de sair da sua zona de conforto, tenha dificuldade de sair daquele mecanismo automático, né? Porque depois para retomar é muito mais complicado. Ele tende a ser muito mais procrastinador, muito mais preguiçoso, o 4. Então, é aquele que ou ele trabalha demais e é sufocado no trabalho, ou ele não faz nada, ou ele não trabalha nada, entendeu? Ele tem preguiça de fazer qualquer coisa. Sempre deixa para depois. Então é ter esse equilíbrio, tá bem? Entre respirar trabalho e transpirar a preguiça. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que trabalhar e tem que descansar. Bom, desafio número 5. O portador do 5 tem como desafio encontrar o equilíbrio entre querer a liberdade e cair na libertinagem. São coisas totalmente antagônicas, tá bem? Liberdade é uma coisa e libertinagem é outra. E o 5, ele não sabe dosar esses limites. Não sabe o que é liberdade e não sabe nem sempre o que é a libertinagem. Acaba sempre caindo na libertinagem. O 5 também ele é aquele que tem receio da liberdade, entendeu? E por ter medo da liberdade, ele acaba não se soltando, né? Então, ou ele fica muito parado, né? Ou ele vai ao extremo, mas ele tem que ter o equilíbrio, que é saber lidar com a liberdade. Em geral, as pessoas que têm esse receio da liberdade, elas são aquelas pessoas que têm raiva de pessoas que são livres, né? Elas são recalcadas, elas reclamam quando os outros estão a se divertir. E se divertir aqui é diversão sadia, saudável, tá bem? Deve também aprender a ter equilíbrio entre querer sexo demais e o medo de se entregar a aventuras. Então, eu acho que eu nem preciso explicar muito sobre isso, né? Infelizmente, o 5 também tem uma forte tendência ao uso de drogas. Como é uma pessoa muito intensa, são pessoas intensas que querem sempre novidades, podem cair nas drogas por curiosidade, podem cair no álcool e em qualquer tipo de outros vícios, simplesmente por curiosidade, de querer experimentar coisas novas e acabar se viciando. Então, tomar muito cuidado em relação a isso. Vibração número 6. O portador do 6 tem como desafio encontrar o equilíbrio entre ser demasiadamente pau-mandado dos outros, ou seja, aquela pessoa que só serve de escada, de tapete para os outros e que faz tudo que os outros querem, né? Ou ser aquele tipo de pessoa que domina, né? Por ele ter essa fraqueza, saber que ele tem essa fraqueza de virar uma vítima, ele acaba virando um algoz, né? Acaba virando uma pessoa dominadora, né? Então tem que ter muita atenção a isso, tem que se ter o equilíbrio, né? Saber quando se pode ceder e quando tem que se fechar, né? Então, quando tem que saber dizer não. Vocês têm muita dificuldade também de dizer não. Então, é saber ceder com limites e saber dizer não também com limites. Deve também aprender a criar regras para si, de forma que não afete as regras e costumes dos outros. Ou seja, é não interferir nos costumes dos outros. O 6 também, como está muito ligado à família, costumes, essas coisas, o 6 ele tende a ter uma visão sobre as coisas e quer que as pessoas sigam a cartilha deles. Então, é muito perigoso isso. Então, tem que ter o equilíbrio, saber respeitar
a história dos outros, saber respeitar também os limites dos outros, as regras dos outros, né? A visão dos outros de vida. É necessário ter atenção a isso. O portador do 7 tem como desafio encontrar o equilíbrio entre ser muito orgulhoso e por vezes arrogante, até arrogante, e em ser modesto demais, tá bem? O 7 ele tem isso, ou ele é aquela pessoa muito fechada, que parece ser uma pessoa orgulhosa e tem até um orgulho ali em si, mas ele tem uma tendência para arrogância e ser aquela pessoa que é muito modesta, sabe? Então tem que ter o equilíbrio, né? Nem tanto como eu disse, nem tanto ao céu, nem tanto à terra e nem tanto ao mar. Ter ali um equilíbrio, tá bem? Entre as duas coisas. Saber ser modesto quando é preciso e saber ser orgulhoso quando é preciso, quando é necessário, tá bem? E orgulhoso aqui no seu sentido mais positivo, se é que dá para encontrar nessa palavra um sentido mais positivo. Mas as palavras, cada um coloca uma conotação, né, que é através da sua perspectiva. Bom, em geral, o portador de 7, ele vive muito o seu íntimo, o seu interior, e isso por vezes traz-lhe uma incompreensão em relação ao mundo, pois nem tudo tem uma explicação fácil de assimilar, e com isso o seu portador pode se entregar às drogas com facilidade. Então o 7, ele tem como ele é muito introspectivo, ele tem uma visão muito bonita e muito grandiosa e específica a nível interno, tanto do micro quanto do macro cósmico. Ele acaba incompreendendo esse mundo externo, esse mundo louco que nós vivemos. Isso para ele afeta demais. Quando ele é uma pessoa que quando vê brigas, quando vê discussões, quando vê guerras, esse tipo de coisa, é uma pessoa que não entende esse tipo de coisa, né? Ele não compreende como o ser humano pode, ele não compreende talvez o lado animal do ser humano, né? E isso o afeta. E por se afetá-lo, ele tende a se autodestruir. Então essa autodestruição é encontrada através das drogas, álcool, enfim, qualquer tipo aí de vício, tá? Então o 7, ele precisa ter fé e aprender a viver no mundo, compreender o mundo com seus gostos e desgostos. O portador de número 8, ele tem como desafio encontrar ali aquilo que eu já disse várias vezes, entre a ser aquela pessoa que está sempre preocupada às suas questões materiais, ou ser aquela pessoa desapegada de tudo, né? O 8, ele tem muito disso, por isso que existe aquele ditado 880. Ou ele é muito apegado a questões materiais e sempre está ali ligado, é aquela pessoa que está sempre ligada aos negócios, ou é aquela pessoa que faz votos de pobreza, sabe? Então não pode, tem que ter um equilíbrio, tá bem? Porque fazer votos de pobreza é, de certa maneira, também eu não encaro isso como um desapego. Eu encaro isso, de repente, como uma fuga, tá bem? Uma vontade de fugir de algo que sabe que não vai ser possível, a pessoa sabe que não vai conseguir controlar. Então me desculpa quem faz votos de pobreza, mas é essa percepção que eu tenho, tá? Que é uma fuga. Nós estamos aqui nesse mundo material, nós temos que aprender a lidar com todas as questões aqui nesse mundo, né? Se nós viemos para cá, olha, para cá, fogo. Se nós viemos para cá, nós viemos para evoluir em todas as áreas neste plano terreno, né? Não é evoluir apenas espiritualmente, tá bem? Porque antes de virmos para cá, nós já éramos seres espirituais. Nós temos que manter a nossa espiritualidade, né? Obviamente que evoluir ela, mas também temos que evoluir os nossos conceitos e padrões também materiais, né? Porque tudo aqui é energia e tudo faz parte, né, do nosso campo vibracional. Então você desapegar de certas coisas é um desrespeito a você mesmo, a Deus, ao Criador, ao universo. Então tem que ter atenção a isso. Então, um dos desafios é o trabalhar com dinheiro, saber utilizá-lo de uma forma positiva, tá bem? O portador do 8 tem em si o poder mental sobre o dinheiro.
O 8, ele tem esse poder mental. É aquela pessoa que dificilmente ela fica sem dinheiro. Ela pode estar passando um perrengue, mas sempre acontece alguma coisa e tem dinheiro na carteira dela. Por menor que seja o valor, mas tem. Ela nunca está ali zerada, tá bem? O que torna o seu desafio difícil, pois nem sempre conseguimos nos manter elevados. Então, assim, a pessoa, a pessoa de número 8, como ela tem um poder mental sobre o dinheiro muito grande, ela tem que se manter ali bem positiva, sempre. Por mais que apareça aqueles perrengues, aquelas situações difíceis, ela tem que se manter de forma elevada. Senão ela começa a cocriar o oposto daquilo que ela quer. Então, o 8, como eu já disse diversas vezes, ele precisa se espiritualizar, tá bem? Ele precisa entender que dinheiro não é só matéria, é energia e está ligado também à espiritualidade. Vamos ao 0. O 0, eu acho que é o mais difícil, tá? O portador desse número tem o mais fácil e talvez o mais difícil de todos os desafios, pois qualquer coisa que fizer será a correta e tudo o que desejar será conseguido. E aí é que mora o grande desafio: ser corajoso o suficiente e autoconfiante para se decidir por um caminho ou por outro, né? É aquela pessoa que sabe fazer várias coisas na sua vida e durante a sua vida aparecem diversas oportunidades em áreas diferentes, tá bem? Coisas promissoras, coisas que ela gostaria de fazer. Então, assim, aparece tudo ao mesmo tempo. O 0 é aquela pessoa que ela pode escolher qualquer coisa. E por escolher qualquer coisa, tá aí a dificuldade, né? O que acontece quando nós temos muitas roupas, né? Nós passamos horas a escolher a melhor roupa, a roupa mais adequada, a fazer combinações. Se a gente tiver só um tipo de roupa, um estilo de roupa e poucas peças, a nossa troca de roupa vai ser muito mais rápida, né? Então o 0 tem essa dificuldade por isso, que aparecem diversas oportunidades, ele gostaria de fazer várias coisas e depois não sabe qual caminho tomar. Ele deve, então, no desafio 0, ele deve se apegar ao quê? A sua autoconfiança, saber que ele é autossuficiente, saber que ele pode, tá bem? E que ele consegue. A partir do momento que ele escolhe uma direção, ele tem que ter noção que aquilo vai dar certo. Qualquer coisa que o 0, que uma pessoa que tenha 0 no desafio, qualquer coisa que ela entre, vai dar certo. Se ela confiar e se ela for atrás, dá certo. Vinga. Qualquer coisa. Bom, então vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima aula. Nós já estamos a acabar, faltam algumas aulas, mas a gente passou agora pela parte mais teórica. Vamos nas próximas. Eu ainda tenho os significados dos dias de nascimento, que eu ainda estou a passar ainda, porque são muitos, são 31 dias, então eu tenho que passar um por um. Então é o mais demorado, essa aula já era para ter sido apresentada. Mas como tá me levar muito tempo, eu ainda não consegui passar todas essas aulas, esses dias, os dias do mês. Então, ela provavelmente vai ficar por último. Mas nós vamos depois começar a análise mesmo na prática. Ou seja, pegar o seu mapa e começar a fazer uma análise na prática, tá bem? Então, vou ficando por aqui. Deixa seu like, deixa aí nos comentários se você tá gostando, se você acha que eu deveria mudar alguma coisa, modificar alguma coisa nas aulas, tá bem? Eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!